Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Meus irmãos, estou empolgado porque nessa aula nós vamos falar sobre o propósito da criação. Nós vamos chegar no final desse módulo e você vai ter uma compreensão ainda mais clara do propósito de Deus na criação do homem. Então nós vamos falar sobre a criação e vamos falar sobre a doutrina do homem. Lembrando que eu já falei, e você vai lembrar aqui, que o homem, o ser humano, é essa criação máxima de Deus. Hoje eu quero falar sobre o propósito da criação. Qual que é o objetivo dessa aula? Entender o propósito da criação como glorificação de Deus. Então nós já falamos, deixa eu repetir, Deus criou todas as coisas com o propósito da sua glorificação. Ok? Então, quando eu olho isso, eu vou perceber também ao longo da Bíblia que a glorificação de Deus por meio da criação, ela traz a base para o relacionamento com o Criador. Então, a criação, ela pode se relacionar com o Criador. Preste muita atenção. A criação pode se relacionar com o Criador. Deus não criou e saiu. Não, Deus permanece sustentando a criação, e o desejo de Deus é se relacionar com essa criação. E aí eu preciso entender que na criação a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de mordomia sobre a criação foi dado à humanidade, foi dado ao homem. Pastor, então é minha obrigação cuidar desse planeta? Sim, sim, sim. Por isso que Romanos, Paulo vai dizer, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando eu sou regenerado, quando eu nasci de novo, não foi apenas para ir para o céu, mas eu me torno uma nova criação e eu tenho essa função de governar sobre a criação. Então vamos entender que a glória de Deus como fim último. O que é isso? Tudo foi criado para exaltar o Criador. Então a criação existe para exaltar o Criador. Salmo 19:1, nós estamos citando muito esse texto aqui. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Toda a criação, irmãos, toda a criação, ela é uma manifestação contínua da glória de Deus. Por isso que Paulo em Romanos vai dizer que somos indesculpáveis. Por quê? Porque a própria criação dá testemunho de Deus. Desde a vastidão do universo até os detalhes mais sutis da natureza. Estão proclamando a sabedoria de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz assim: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então a criação existe para cumprir a vontade de Deus. A criação existe para cumprir o seu propósito supremo e glorificá-lo em tudo. Por isso que o salmista vai dizer assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Entenda, nós estamos falando da criação. Se a criação tem como propósito glorificar a Deus, pare para pensar, eu e você. Muito mais. Então a criação existe para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o seu propósito e para glorificá-lo. Entenda, o homem, como o ponto culminante da criação, o homem, como essa criação máxima de Deus, ele foi feito à imagem de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente. Tenha só um pouquinho de paciência. E ele foi criado para refletir sua glória de maneira única. Eu gosto de explicar de maneira simples o que Agostinho fala. É como se a criação pudesse ver no homem uma parte dessa manifestação de quem Deus é. De quem Deus é. Então, o homem, diferente do restante da criação,
A humanidade ela é capaz de reconhecer e exaltar de forma conscientemente a glória de Deus. Na sistemática, Gruden vai dizer assim, a glória de Deus é o objetivo final de tudo que existe. Presta atenção, de tudo que existe, da criação e do homem. É a glória de Deus. Aí eu fui criado para quê? Você foi criado para glorificar a Deus. Na sua vida, no seu falar, no seu pensar, no seu agir, em tudo, em tudo, em tudo. E aí, quando eu olho para a criação, eu preciso entender. A criação é o palco onde Deus se manifesta, onde a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a perfeição, onde a glória de Deus se manifesta. A capacidade de glorificar a Deus, irmãos, de forma assim tão clara, ela é exclusiva da humanidade. Por quê? Porque nós somos criados com faculdades racionais, emocionais e espirituais para reconhecer a grandeza do Criador. E aí eu preciso entender que a criação foi criada para o relacionamento. Então Deus deseja um relacionamento com a sua criação. Essa visão, não sei se você já ouviu, eu tinha ouvido ela muito antes de entrar para o seminário, é como se Deus veio aqui, criou, saiu e deixou a criação aí abandonada. Não. Deus deseja um relacionamento com a criação. Gênesis 3:8 diz assim, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. Esse é o momento que Deus vem para se relacionar com a sua criação. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade para a comunhão. Antes da queda, Adão e Eva desfrutavam de um relacionamento próximo e sem barreira com Deus. Em Cristo Jesus, Paulo vai nos ensinar que em Cristo Jesus, irmãos, esse caminho foi aberto para novamente termos um relacionamento com Deus. Isso vai mudando tanto a nossa perspectiva, que nós vamos começando a entender que eu fui criado para esse relacionamento com Deus. Às vezes a gente encontra pessoas assim, que estão buscando uma vida íntima, uma vida de oração, de jejum, está mais próxima, parece que ela fala assim, uau, isso não é comum, deveria ser, porque fomos criados para isso. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheço, relacionamento. Por isso que a vida eterna não é o que você vai experimentar após a morte. Você já está experimentando a vida eterna, você que nasceu de novo, entregou sua vida para Jesus, você já está experimentando a vida eterna. O propósito da criação nunca foi apenas funcional. Não, Deus criou isso aqui apenas para funcionar. Não, é relacional. Não é funcional, é relacional. Por isso que entenda, quando Deus nos chama, Deus não nos chama para uma função, Deus nos chama para uma relação. Por que muitas pessoas erram, por exemplo, no contexto de igreja? Eles acreditam que Deus os chamou para fazer algo. Não, Deus nos chamou para relacionar. Vamos pegar Jesus como exemplo. No momento do batismo, Jesus não tinha feito nada. Mas no batismo, veio uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, a quem muito me comprazo. Ou seja, Deus não nos chamou para funcionar, Deus nos chamou para relacionar. E muitos que estão na igreja estão funcionando, não estão se relacionando. Então, o chamado de Deus é para o relacionamento, não para funcionar. Quando eu estou me relacionando, é natural esse realizar, esse funcionar. Então, conhecer a Deus e viver em comunhão com Ele é o propósito supremo da humanidade. É o propósito supremo. A natureza relacional do homem vai refletir o caráter de Deus. Deus é um ser relacional. Olha para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A própria Trindade já aponta para relacionamento. E aí o homem foi criado para viver em harmonia com Deus. Em harmonia consigo mesmo e harmonia com o próximo e com a criação. Por isso que Jesus pega toda a lei e resume ela. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos lá.
amar a Deus, relacionamento na vertical. Deus criou o homem para um relacionamento harmônico com Deus, na vertical, ok? Para se relacionar consigo mesmo, com o homem, com a criação, na horizontal. Ok? Qual figura que a gente pode ver aqui? Relacionamento na vertical, relacionamento na horizontal, a cruz. Deixa eu ser ainda mais direto. Uma pessoa, ela diz assim, eu nasci de novo. Se ela nasceu de novo realmente, relacionamento na vertical é restaurado e relacionamento na horizontal. Por isso não faz sentido a pessoa dizer assim, eu nasci de novo, mas eu não estou conversando com meu irmão, não estou conversando com meu pai. Não, relacionamento na vertical, relacionamento na horizontal. O que Santo Agostinho vai nos dizer? Ele vai dizer que, ele usa a seguinte expressão, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repouso em ti. Então, o desejo humano, esse desejo humano por sentido e por propósito, ele só é satisfeito em Deus. Em Deus. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama. No final da vida, quem busca isso vai encontrar o mesmo que Salomão. Vai dizer assim, é tudo vaidade. Por quê? Porque o sentido da vida é Deus, é Deus, é Deus. Vamos entender melhor o papel da humanidade na criação. O homem foi criado à imagem de Deus. Isso não é apenas um privilégio. Aprenda isso. Na Bíblia, todo privilégio gera também uma responsabilidade. Então, o homem foi criado por Deus. Por isso, o homem tem, na criação, uma responsabilidade especial. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí vai dizer que encham, multipliquem-se e subjuguem a terra, governem a terra. Então, o homem foi criado à imagem de Deus, com uma capacidade única para refletir seus atributos. Lembra dos atributos comunicáveis? Pastor, não estou lembrando. Então, volta e assista a aula de novo. Os atributos comunicáveis. Nós temos que comunicar com a criação. Vamos falar de um atributo comunicável? Amor. Que Deus comunica conosco. Então, o homem, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, ele vai comunicar isso com a criação. Ele vai comunicar isso com o seu semelhante. Ele vai comunicar isso com ele próprio. Podemos falar de justiça, podemos falar de domínio. Então, Deus criou o homem para que ele governasse sobre a criação. Não governasse no sentido de destruir a criação. Pastor, vamos pegar esse momento onde a palavra não há um ajuste correto. Vamos pegar um exemplo, algo bem simples para entender. Um aquecimento global. Por quê? Porque o homem está administrando a criação não na perspectiva divina, mas na perspectiva do homem caído, do homem que pecou, do homem que se afastou de Deus. E é no novo nascimento, agora, com a mentalidade de Cristo, que nós vamos nos relacionar com a criação. Então, lembre-se, a humanidade ocupa uma posição especial na criação. Ela foi chamada para governar e cuidar do mundo em submissão a Deus. Então, se eu governo o mundo na perspectiva apenas humana, não é esse o propósito. É submeter a criação ao governo de Deus. Isso é o reino de Deus na Terra. O reino de Deus na Terra. Então, o homem, que é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele precisa desenvolver a Terra, ele precisa criar uma cultura, e ele precisa preservar a ordem criada, refletindo os valores divinos. Como que eu faço isso hoje? Trazendo o reino de Deus para a Terra. Por isso que o mandato cultural de Gênesis 1, 28, e é o primeiro mandato cultural para o homem, é o chamado para a mordomia. É o chamado para o cuidado responsável. É um chamado para reconhecer que tudo pertence a
Deus. Pastor, mas não, como é o cuidado com a criação? Nós temos que ter mordomia com a terra e com os recursos naturais. Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidá-lo. Talvez o melhor exemplo está lá em Levítico 25, verso 23 e 24, isso vai se repetir, é onde Deus estabelece leis para proteger a terra. Então Deus fala, você vai semear por tanto tempo e depois você vai deixar a terra um tempo de descanso. Por quê? Porque o cuidado com a terra reflete o nosso respeito pelo Criador. O cuidado com a criação, ele reflete o nosso compromisso como mordomos, como administradores. Então, Deus colocou a responsabilidade de preservar e administrar a sua criação. Pastor, podemos usar os recursos da criação? Sim. Podemos usufruir dos recursos da criação? Sim. Mas precisamos fazer isso com sabedoria. Por quê? Nosso chamado não foi para vir destruir a criação. Não foi. A criação foi feita para ser governada pelo homem, mas é um governo divino, que é exercido pelo homem. Então entenda para a gente terminar essa aula. O propósito da criação é glorificar a Deus. Então Deus criou o universo para quê? Para que ele seja exaltado. Sua grandeza, quem ele é. A criação foi para um relacionamento com o Criador. E aí entra o papel do homem, da mulher, da humanidade. Porque somos portadores da sua imagem, agora nós somos chamados a essa responsabilidade de mordomia sobre a terra, de mordomia sobre a mordomia sobre a criação. Então vamos lá. Eu preciso glorificar a Deus. Então, se eu vou glorificar a Deus, reavalie suas prioridades. Comece a viver uma vida bonita que vai refletir a glória de Deus. Você entendeu nessa aula que a criação foi feita para relacionar com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Dedique tempo com o Criador. Dedique esse tempo. Exerça o seu papel na criação. Reflita a imagem de Deus, como Paulo diz em Efésios 5:1. Sejais imitadores de Deus nas suas ações, nas suas responsabilidades diárias. E é a nossa função cuidar do mundo ao nosso redor. Então isso é um ato de obediência, de adoração a Deus, cuidar da sua criação. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar agora da criação do homem. Pastor, nós já falamos. Não. Agora vamos falar ainda mais, para você entender ainda mais sobre ser feito à imagem e à semelhança de Deus. Então até amanhã, se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para mais uma aula. Deus te abençoe.